bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje a gente vai conversar com a artista plástica Lúcia Grilo Gomes. Tudo bom, Lúcia? Como é que tu tá? Tudo bom, Vinícius. Muito obrigado por tu nos receber aqui na tua casa e ter separado um minutinho aí para aceitar o nosso convite e conversar com a gente. Imagina, enorme prazer em ter vocês aqui na minha casa. E quando eu recebi o convite para fazer esse programa, eu me senti tão honrada e ao mesmo tempo tão velha. Porque são as pessoas de mais idade. É o pessoal que é jovem há mais tempo, né? Exatamente. Então, eu digo, não, eu sempre gostei muito de passar adiante tudo que eu sei, Sim. tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi. Então, eu acho importante isso aí. Eu acho importante ficar, não só... Eu acho que a pessoa que aprende, que estuda e que não passa adiante, eu comparo como livros numa prateleira. Não adianta. Sim. Tu tem que passar adiante. Sim, é verdade. E conversando com o pessoal que te conhece e dando uma olhada aí no que tu fez muita coisa. Eu vou tentar falar um pouco de tudo, tá? Bom, vamos começar pelo começo, né? Tu nasceu em Bagé, como é que foi a tua infância? Eu nasci em Bagé, eu sou filha do Camilo Gomes e da Mariazinha Grilo Gomes. Uhum. O Camilo Gomes foi prefeito, era um médico humanitário, uma pessoa maravilhosa. Dois grandes seres humanos. Mamãe sempre trabalhou com ação social. Ah, a dona Mariazinha, ela foi a primeira provedora mulher de Santa Casa, procede? Exato, foi a primeira provedora. Quando o Dr. Jônio Salles adoeceu, ele chamou a mamãe e convidou para ela ficar no lugar dele. Ah, que coisa. Bom, o Dr. Camilo, ele foi vice-prefeito, acho que em 2 ocasiões. Exato. E veio a ser prefeito com a morte do João Batista Fico em 62. Quando ele era prefeito, que idade tu tinha? 10 anos. 10 anos. Bom, 10 então anos. tu, como é que vamos dizer... Tu aproveitou o fato do teu pai ser prefeito de Bagé. Eu tenho muitas fotos do papai discursando e eu atrás subindo nas como chama aquelas retroescavadeiras e maquinários e tal, e eu subida lá em cima brincando. E ontem ainda vi uma foto que eu estava procurando, porque teve um projeto lindo que eu participei da prefeitura, que foi não era falando em arte, era arte nas escolas, e que a Secretaria de Educação fez. Então, convidou os artistas plásticos para irem numa escola e passar para os alunos o seu conhecimento. Sim. E eu escolhi, pediram para a gente escolher a escola, eu escolhi a Escola Nossa Senhora do Carmo, que foi fundada, criada pela minha mãe, e as damas do Carmo chamavam na época, eram senhoras da sociedade que ela chamava, faziam quermesses, faziam coisas para angariar fundos e fazer a igrejinha e a escola. Certo. Mas eu não pude fazer porque ali eram só crianças pequenininhas, tinha que ser crianças maiores. E eu fiquei por último. E a escola que sobrou para mim foi na Coxilha do Fogo. E era a escola Antônio Sá, na Coxilha do Fogo. E eu fui. Por coincidência, foi uma escola fundada pelo meu pai. E eu tenho esta foto dele discursando na inauguração, com o Mário Lopes entrevistando ele, ou com o microfone, e eu com 10 anos agarrada nas mãos dele. É uma foto linda que eu tenho na minha memória. Que legal, e que legal que, né, tem o registro disso aí, né? Bom, eu, como eu te falei, eu fiz uma pesquisa, eu conversei com alguns amigos teus, entre eles, inicialmente eu conversei com o Gilmar de Quadros. Aliás, o Gilmar me atendeu, foi um queridão, né? Obrigado, Gilmar. E ele me falou algumas coisas, por exemplo, que tu desde cedo demonstrou, como é que se diz, aptidão para artes, né? Eu queria que tu me falasse quem foi a dona Marli Meira. Ah, Marli Meira foi minha primeira professora de arte. Eu tinha 12 anos e a Marli Meira fazia aulas na casa dela. Era um grupo de senhoras e eu, com 12 anos, participava desse grupo.
Era Mary Roquette, a dona Elvirinha Macedo, mais outras senhoras, e eu no meio delas metida. Depois eu participei também como ouvinte da Escola de Belas Artes quando era no IMBA. Sim. Eu não tinha idade para fazer Faculdade de Belas Artes, mas eu era ouvinte e elas deixavam eu participar. Então, com 12 anos, eu já comecei a mostrar. Fui a ovelha negra da família, que foi toda para medicina, para essa área, e eu... Foi para humanas. Não sei por que surgiu esse gosto meu pela arte. Tu vê a minha casa enorme, que é, e eu não tenho mais paredes para botar tanto quadro, que eu acabei tendo que dar para os meus filhos. Eles disseram, mamãe, chega, deu, não cabe mais na nossa casa também. E porque desde muito cedo, quando eu fui para... Primeiro, eu saí de Bagé com 17 anos, fui direto morar em Londres. Eu ia te perguntar se tu tinha ido para Pelotas ou se essa experiência na Europa tinha sido antes da... Antes, eu tinha 17 anos. Então terminou ali o ensino médio, que seria hoje. Exato. E fui para a Europa. Que ano foi, desculpa perguntar? Olha, não sei, essa coisa de data faz as contas. Eu estou com 72, eu tinha 17. E aí eu pedi para o papai que eu queria ir para Londres para estudar inglês. Era uma época complicada, que nos anos 70 começaram as drogas, e eu não fazia parte de mim isso aí, e eu queria fugir. Via meus amigos indo para um lado que eu não gostava. E aí fui para Londres. Mas tive uma sorte, e eu digo, as rezas da mamãe adiantaram muito, porque eu fui para um lugar, para uma escola de inglês, mas a gente morava numa casa de uma senhora, Miss Martin, que recebia alunos dessa escola. Nós éramos 5 que morávamos na escola, um de cada país, para sermos obrigados a falar inglês uns com os outros. Então, foi assim, eu saí de Bagé, claro que eu já tinha feito um pouco de IASE, tinha uma noção de inglês, tanto que eu fui conversando no avião em inglês com um senhor que estava do meu lado, mas quando eu fui chegando em Londres, eu fui ficando nervosa e fui dizendo assim, eu não entendo. Foi desaprendendo. Eu fui desaprendendo, fui ficando nervosa, fui chegando Londres embaixo, fui ficando nervosa, fui dizendo assim, eu não entendo, e ele disse assim, mas você está falando inglês. Foi muito bom. Como é que vamos dizer, as distâncias eram maiores nessa época, né? Londres era muito mais longe, né? Sim, o telefone, eu tinha que pedir para telefonista para fazer a ligação, completar a ligação, e eu fazia a ligação a cobrar, claro. Então eu precisava pedir um reverse call, né? E aí, na escola que eu fui, a gente tinha que fazer o seguinte, visitar um lugar e no outro dia voltar e contar. E aumentando o número de minutos para tu desenvolveres as palavras, né? E eu fiquei muito amiga de 2 meninos suíços da mesma idade que entraram no mesmo dia que eu. E aquela coisa de gurizada, né? Tu cola a prova um do outro, né? E nós colamos e fizemos as provas iguais, ficamos no mesmo nível, da mesma turma. Então, o que nós fazíamos? Os 3 gostávamos de arte. Nós íamos para os museus, para as galerias de arte. Na National Gallery, eu não pagava mais para entrar, eu me dava com os porteiros, porque eu ia todos os dias. Debulhava tudo que tinha, né? Tate Gallery, tudo que era curso que tinha, eu ia fazer. Enfim, eu, desde muito cedo. Bom, o que tu pôde aproveitar, tu aproveitou. Tudo. Depois eu saí a viajar. Meu prazo era X para ficar nessa casa, e depois eu quis ficar mais. Aí eu fui para o apartamento de uma paulista, amiga que eu conheci lá, a Miki, que o primo dela que estava lá saiu, e eu fiquei no lugar dele, e nós saímos a viajar pela Europa. E a mesma coisa eu fazia em todos os lugares, e eu fui conhecendo pessoas, eu fui conhecendo gente. Eu tenho grandes amigas da Suíça,
A Beatriz veio para o nascimento do meu filho. Eu tenho, assim, amigos que eu fiz daquela época. Assim, eu tenho um marroquino que depois eu fui ao Marrocos e lá ele conseguiu a caminhonete emprestada da prima para visitar. Visitei a família, que ele era o homem da família, né? Sim. As irmãs eram analfabetas e ele estudou em Londres, né? Então, assim, experiências que uma menina naquela época, Sim, não, o mundo se expande muito, né? muito, né? Eu passei 20 dias uma vez em Paris, então o Louvre era uma coisa sagrada para mim. Eu ia todos os dias, eu visitava uma ala, eu visitava outra ala, eu visitava. Não é como tu fazer uma viagem de turismo, né? Sim. Tu viaja e tu conhece e tu te aprofunda. Então, isso tudo eu tento passar adiante das pessoas que trabalham junto comigo. Eu conto as minhas histórias, eu conto as coisas engraçadas, eu conto as coisas interessantes que eu passei, né? Tive muita sorte porque fui assim super abençoada com as pessoas que eu conheci lá, pessoas incríveis que passaram da minha vida, pessoas que eu conheci num lugar e fui encontrar depois em outros lugares. Um casal que eu conheci em Londres, quando eu peguei o avião da Espanha para Casablanca, entro na Kombi que leva para os hotéis, e eles olham para mim e dizem: eu te conheço. Eu disse: tá bem. Nós fizemos, há 6 meses atrás, uma excursão à Torre de Londres para conhecer as joias da rainha e tal, 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 tal. Então, coisas que a gente vê que o mundo é pequeno. Quanto tempo dura essa tua aventura? 2 anos? 2 anos. Bom, 2 anos. e tu veio, trouxe essa tua bagagem toda e, bom, tu foi para Pelotas, Eu fui para Porto Alegre. Aí eu fui para Porto Alegre. Tá. Que eu tinha começado aqui, Bagé, Faculdade de Economia. 3 só. E aí, naquela época, coisas de político, meu pai conseguiu com o Poti Medeiros que eu fosse para a PUC, continuar economia na PUC. E eu fui fazer economia na PUC. Mas por que economia com toda essa... Era porque, na época, eu tinha vivido um namorado dos 13 aos 17 anos. Aos 17, quando eu terminei, que eu fui, né? E esse namorado fazia economia, foi quando eu fiz aqui, vestibular para economia aqui em Bagé. E aí, fui continuar na PUC, mas não concluí, porque depois conheci o meu marido, que era de Pelotas. Ah, tá. Quando eu fui para Pelotas, transferi minha faculdade de economia para Pelotas, mas com a mudança de Currículo? Eu passava para o 2º ano, eu estava no último, aí eu desisti. Eu digo: não, vou fazer Belas Artes, quando der eu vou fazer Belas Artes, que foi que eu fiz em Pelotas, Sim. na UFPEL, e concluí o Belas Artes lá. Bom, tu trabalhou em Pelotas, né? Trabalhou com antiguidades por lá? A minha sogra tinha um antiquário em Pelotas, né, a Luciana Reis. E eu, desde que casei com 22 anos, comecei a trabalhar com ela. Eu não tinha jeito nenhum para trabalhar com antiguidade. Ela dizia: Lúcia, quando eu for vender, tu sai de perto, porque tu faz um olhar como quem diz: não, isso não compra é. isso. É um desserviço, eu queria que tu me falasse sobre o trabalho no Leopoldo Gotuso. Trabalhasse lá? Não. O Museu Leopoldo Gotuso foi fundado pela minha sogra. Ah. Ela foi a fundadora do Museu Leopoldo Gotuso. Tá? Tanto que os meus filhos têm um acervo imenso do Leopoldo Gotuso, inclusive certidão de nascimento, convites da Europa dele, que ele deixou para ela. E eles estão em negociação para vender lá para o museu ou para a Universidade de Pelotas, enfim. É um material muito extenso. Sim. Eu trabalhei na restauração das obras, tá? A convite da Elsa Maria Loureiro de Souza, que é daqui de Bagé, que conheceu a minha sogra no encontro de museus. E a Elsa Maria, como restauradora, foi para Pelotas, e aí eu fazia curso de Belas Artes,
Minha sogra era professora do curso de Belas Artes, minha professora de desenho de modelo vivo. E a Elsa Maria me convidou para fazer parte da equipe. Trabalhei na restauração do acervo que foi para o Museu Leopoldo Gotuso. Ah, tá. Então está explicada a conexão aqui. Muito louco, porque eu até anotei aqui, restauração de obras, né? Mas assim, realmente foi na restauração do museu que foi fundado pela tua sogra. Nós trabalhávamos na Faculdade de Agronomia, lá de Pelotas, que nos cedeu um espaço maravilhoso. Começamos pelo quadro do Eliseu Maciel, que é o nome da faculdade, que era enorme do quadro, com o Eliseu Maciel, e seguimos. E muitas obras do Leopoldo Gotuso, e todas essas obras foram para o museu. No que consiste essa restauração? É imperfeições? É um rasgado? É uma mancha? Muita coisa. Esse Eliseu Maciel, por exemplo, a gente passava um produto, que é o Elsa Maria, que nos ensinava tudo, né? E começou a aparecer, tinham pintado várias vezes por cima dele, o terno dele era preto retinto. Foi tirando com aquele material e foi aparecendo. Apareceu a corrente, o relógio, tudo que não aparecia, estava embaixo aquele monte de camada de tinta. Sim. Então são várias coisas que acontecem numa restauração, como furos, como rasgos, e são tratados com muita delicadeza, com muita técnica, e tudo isso passado por ela. Lembro uma vez que a Elsa Maria teve que ir para o Rio de Janeiro e a professora Ieda, que trabalhava junto conosco, passou um produto e deu um grito. Ai, o que foi, professora? Desapareceu um barco. Tinha dado uma reação ali e nós ligamos para a Elsa Maria, ela disse, não, passe benzina, uma coisa bem simples assim, e o barco vai voltar. Bom, me conta uma coisa. Como é que foi a transição de Pelotas para Bagé? Quanto tempo tu ficou em Pelotas? Eu fiquei em Pelotas, o meu tempo de casada, fiquei 8 anos casada em Pelotas. Me separei, voltei para Bagé, criei meus filhos aqui. Quando foram fazer faculdade, saíram de Bagé e me levaram com eles para Florianópolis. Tá. Lá eu fiquei mais 8 anos em Florianópolis. O Ponto de Arte no Iporã Center é antes desse período, é depois desse período? Foi quando eu vim de Pelotas para cá. Foi quando os meus filhos eram pequenos. Conta para nós. O Ponto de Arte foi a primeira galeria de arte que teve em Bagé, a não ser a do Gilmar, que ele trabalhava no Obino. Obino. Ele tinha ali um espaço dentro da loja Obino. Mas nós, como galeria, só galeria de arte, éramos eu, a Mima Sarmento e a Judite Pleites, sócias do Ponto de Arte. Certo. Nós trouxemos, assim, nós vendíamos loucamente, nossos vernissagens tinham sempre quase 100 pessoas ou mais, era uma loucura, assim, foi um espetáculo o que a gente fez nesse sentido. Nós trabalhamos com o Volpe, Manabu Maabi e por aí adiante, né? Muita gente que a gente trouxe, Glória Corbetta, que eu também tenho, Paulo Porcela, enfim, muita gente conhecida, Clara Pechansky, e muita gente conhecida e que nós tínhamos contato, eu tinha uns e brasileiros, né? Você está me falando todos os nomes brasileiros. Brasileiros, e Brasil afora, né? Nós íamos para o Rio de Janeiro, eu e a Mima, e lá a gente ia nas galerias e a gente fazia as compras, e enfim, negociávamos. Sim. E aqui a gente conseguiu vender muito bem. Sim, era um trabalho de marchand, é marchand, né? Marchand. Bom, então, tu veio para Pelotas, teve uma galeria de arte. Quanto tempo durou esse empreendimento? O Ponto de Arte, não sei te dizer, mas eu acho que uns 4, 5 anos. Sim. Bom, e aí teus filhos foram estudar e tu foi junto? Fui junto. Fui para Florianópolis, mas antes disso, eu trabalhei no Correio do Sul aqui, eu trabalhei na Atlântida,
Eu trabalhei vendendo viagens para Disney. Eu trabalhei como chefe de cerimonial da prefeitura do Sim. Guanaco. Eu até anotei aqui Do que Carlos fez Azambuja. cerimonial da prefeitura, mas eu achei que tinha sido já pra cá. Não, do Carlos Azambuja, né, que me convidou, porque na época o Correio do Sul também era dele. Sim, ah tá, nesse período aí. Nesse período. E aí trabalhei em diversas coisas. Quando eu vi, eu estava com 5 trabalhos. Os meus filhos tinham saído e eu comecei a me encher de trabalhos para fazer. Quando eu vi, o que eu estou fazendo aqui só trabalhando, né? Sim. Trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, né? E nesse período surgiu o Rota 20, que foi um programa de televisão que eu trabalhava no Correio do Sul, com a Sema, com Certo. o Falcão. Uhum. Nós 3 nos juntamos. A ideia foi da Sema, que me convidou o Falcão. Ninguém sabia trabalhar com televisão. Sim, como é que foi esse brainstorm? Tipo, como é que surgiu o estalo? Da Sema. Temos um espaço ali que tá vago, vamos ocupar. Vamos. E foi na cara e na coragem e começou assim. E foi assim, uma sociedade, se existe uma sociedade que deu certo, foi essa. Por quê? O Falcão, com o talento do Falcão. Mas o Falcão, por exemplo, tu não pode pegar um papel e dizer, Falcão, tu dobra a esquina ali e entrega esse papel que ele vai esquecer. Não vai entregar. Então não precisava o Falcão fazer. E Falcão, a gente um abraço. aproveitava tudo que ele tinha de talento, Sim. de coisa assim, sabe? Sim. A Sema criativa como só ela, inventando coisas, e eu fazendo o que... Por isso eu digo para vocês, eu gosto tanto de uma câmera. Que coisa, né? Que trabalhava com o Eduardo Costa, o que faleceu também. Milico? Não é o irmão dele. Valmor. Ah, o Valmori? Note? Valmori. O Queridão. Valmori disse assim, Lúcia, tu come a câmera. Pô, saudade do Valmori, grande amigo. Um querido, pessoas assim, incríveis, né, que passaram já. Sim, passou voando. Meu Deus do céu. Me conta assim, bom, vamos fazer uma revista na televisão. Vamos. E aí começaram a surgir. E a minha casa, que eu morava, que eu construía aqui em Magé, era o cenário. Né? Então a gente convidava as pessoas e levava, como nós estamos fazendo aqui. Sim. Só que era um casarão enorme que eu morava e a gente levava. E a Sema conseguia fazer, de levar as pessoas, a gente tinha 1000 recantos e tal. Sim. Sendo que uma vez nós levamos um da RBS que veio trazer um projeto lá para o museu e que apresentava músicas de Natal, disso, daquilo. E ele, sentado do meu lado, ele disse assim, quando chegar a vez do fulano cantar, vocês me tirem daqui, porque eu já não sei quantas cidades que eu faço a mesma coisa, não aguento mais ouvir. E nós fomos com ele lá para minha casa e dissemos que a gente fazia isso. E ele disse assim, gente, eu estou indo para os Estados Unidos aprender isso que vocês estão fazendo. Estão fazendo aqui na raça. Para trazer, para ver como nada se cria, tudo se copia, né? Mas isso foi intuição, pura intuição. Sim. A gente gravava lá de cima, tinha um mezanino, gravava lá de cima, gravava... primeira vez que o Tiago Lacerda veio a Bagé para um evento que ele... Primeira novela que ele fez, ele era um menino, né? E foi na minha casa e eu disse... O que tu és? O que tu te defines? Porque ele trabalhava como modelo e ele disse que não podia ser porque ele era muito bundudo, não sei o que. E eu disse, o que tu... E ele disse, vou te falar baixinho, eu sou um ator. Porque se a Fernanda Montenegro tivesse sentada ali, eu tinha vergonha de dizer. E eu digo, bom, mas a próxima vez que eu me encontrar contigo, tu vai estar cercado de seguranças e não vão poder chegar perto de ti, porque tu vai ser famoso, porque tu é um grande talento. Porque nesse eu não me lembro como é o nome da
primeira, era com aquela bonita, linda, que ele fazia. E Sim, devia ser ali Terra Nostra, uma dessas, antes né? até, antes até. E até o Rodrigo Santoro era um padre nessa coisa. Bom, e ele... Esse era a Hilda Furacão? Hilda Furacão. Hilda Furacão. Aí, depois, eu já com o programa de televisão em Florianópolis, porque aí nós fomos para lá, o Eduardo Costa nos levou com o programa para lá. Eu cheguei, eu gravei aqui, e quando eu cheguei em Florianópolis eu já era conhecida, porque já estava rodando o programa lá. Sim. Porque eles estavam gravando a novela aqui numa fazenda, e eu fui e eu entrevistei Tiago Lacerda, e ele dizia assim, eu não posso gravar para outra emissora, porque não sei o que, mas para ti eu vou gravar. Entrou para dentro de um autorrobo que tinha lá e gravou comigo. Teve que tirar a roupa de Garibaldi, sei lá o que era, e eu gravei com um outro, o Fernando Zandonai, que não era ator na época, ele era um criador de cavalos e que escolheu o cavalo para o Garibaldi, para a Anitta e tal, e ele andava sempre junto para eles não caírem. Era um instrutor. E eu disse para ele assim, Tratador. teu trabalho é tipo um amadrinhador. E ele disse assim, mas como você de Santa Catarina sabe esse termo? Eu digo, não, eu não sou de Santa Catarina, eu sou daqui. O meu programa que é de lá. Sim. E o Tiago disse para ele assim, presta atenção no que a Lúcia diz, porque o que ela diz depois se torna verdade. Sim, ele era o exemplo, né? Bom, o Rota 20, tu falou do Falcão, tu falou da Sema, mas se revelaram outras pessoas na frente da câmera ali, tiveram diversos apresentadores, os quadros foram se diversificando Sim, também. Porque quando eu estava ainda, o Ricardo Beleza trabalhou conosco. Sim. Tá? Mas quando eu fui embora, a Caia Martins ficou no meu lugar. Tá. Tá? E aí, foi da minha ida, escolhemos a Caia para ficar no meu lugar e foi um sucesso também. Sim. E aí eu fui para lá. Fui como apresentadora, mas em seguida eu já passei a dirigir só o programa, porque Florianópolis é diferente. Assim como você está gravando aqui, está gravando na praia de biquíni, eu já não tinha mais idade para isso. E aí eu fui escolhendo pessoas para trabalharem comigo. Sim. E fomos sair do Canal 20, da NET, para a TV Com. Certo. Fomos apresentar o nosso programa, muito nervosos, e eles ficaram muito bem impressionados e nos aceitaram de cara, assim, foi um sucesso. Sim, não, o sotaque parecido e tal, também a linguagem não difere tanto, né? E muito bem feito, os guris muito criativos, assim, a apresentação muito linda ficou, tudo. Com o nosso aniversário de 1 ano do programa lá, foi no John Bala Jones com o Das Aranha, o Irie, todos os artistas dali de Santa Catarina. As bandas de lá, de graça, eles nos deram de presente, eles nos ofereceram para tocar no nosso aniversário. Sim, a RBS, hoje NSC, né? Isso. Sempre foi um canhão de comunicação, como se diz, né? Exatamente. Então foi muito bom, muito bom. Tu vê, eu imaginava que toda essa coisa de Rota 20 tinha sido pós-Santa Catarina, que tu tinha feito coisas em Santa Catarina e aí trouxe para Bagé a ideia e tal, mas não, saiu daqui. Saiu daqui. Que loucura. Bom, porque o tanto que eu anotei aqui, né? Retorno para Bagé e Rota 20 não, foi antes, né? Bom, dos tempos para cá, olha, nos últimos aí, eu te conheci especificamente quando tu foi colunista da Folha do Sul. Já da Folha do Sul aqui, em 2013, 14. Que moravam fora. Justamente. Por quê? Porque aí eu fui morar em Porto Alegre, né? Pós-Santa Catarina. Pós-Santa Catarina. Com o meu filho, e tanto que ele que me trouxe de volta para Bagé, há 12 anos eu estou aqui de volta, né? Há 12, não, 12 anos eu acho. E eu sou péssima de datas. Não, mas é bem esse tempo mesmo.
E aí eu de lá comecei a fazer, fui convidada para fazer, continuar uma coluna social. E eu digo, mas como eu não estou lá? Então eu vou fazer dos bagenses que vivem mundo afora. Sim. E foi uma coisa muito legal. Eu tenho contatos incríveis. E a gente faz uma piadinha que tem bagense em tudo que é lugar, né? E tem mesmo, né? Impressionante, impressionante. Tanto que é o Ricardo Lugris mesmo, Sim, é um homem do mundo, né? que mora na França há tanto tempo, né? E eu conheci através da coluna, porque ele era bem mais jovem que eu, e quando ele saiu daqui eu não estava. Ficamos grandes amigos e todos os livros que ele traz, eu faço lançamento aqui, não fiz desse último, que eu já estava saindo para ir para Santa Catarina, que a minha neta fez uma cirurgia nos olhos. E aí, assim, fiz grandes amizades de bagenses mundo afora que eu jamais imaginei. Jamais imaginei. Foi uma coisa muito linda. Sim, muito linda. era legal, porque eu editava um caderno, eram 3 páginas e a contracapa era a tua coluna. Né? A gente fez um bom tempo aquilo ali. Bom, Lúcia, tomei nota aqui sobre teus trabalhos em relação à gestão cultural. Né? Tá. Aí eu voltei para Bagé. Meu filho trabalhava no programa Cavalos Crioulos, era editor do programa Cavalos Crioulos. Com o Jônio? Com o Jônio. E aí o Jônio resolveu trazer o programa para Bagé, porque ele tinha os cavalos aqui, e viria só se o Márcio viesse, que era o editor que ele confiava, tinha paixão e tal, fez uma oferta irrecusável. E o Márcio, mãe, vamos experimentar 1 ano em Bagé? Já estamos a 12. Sim. Bom, aí eu fui convidada na época. Não, aí eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho aqui em Bagé, nessa minha volta, foi na Ásia Galeria. Aham. Ângela. Na Ângela Zafra, tá? Como marchand também, e fazendo a Ásia Galeria, criando coisas, porque antes era só o trabalho dela que tinha lá. E eu... Ainda na Marcílio Dias. Na Marcílio Dias. E eu tinha encontrado com o Eurico Salles em Porto Alegre, e ele perguntou se eu não faria um lançamento do livro dele aqui, na Dona Zuleika Torrealba, lá no espaço, lá embaixo. E eu morando em Porto Alegre ainda. Não sabia que vinha para Bagé. E eu te faço sim. Entrei em contato com a Eulália, fiz toda a programação. Só que quando eu lancei o livro, eu já estava de muda em Bagé. E foi um sucesso o lançamento do livro do Eurico. Ele levou 120 livros, foram 120 livros vendidos. Chovia cântaros, mas aquele lugar maravilhoso, foi um espetáculo. Sim. Foi o meu primeiro evento em Bagé. E nesse momento o Eurico foi embora para os Estados Unidos, voltou para a Califórnia e deixou os trabalhos dele, as obras que tinham. No livro ele tinha emolduradas. Sim. Lúcia, era o de Porto Alegre ou já era um que era do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, eram os cavalos. Era o primeiro livro, era o Rio Grande do Sul. Chão, o Solo e o Homem, acho que é, né? E ele deixou comigo. Ficaram aquelas obras ali. Aí eu disse, Ângela, eu tenho uma exposição pronta para a gente começar aqui. E foi a primeira exposição que aconteceu na galeria. AZ, sem ser com obras da Ângela. Foi essa exposição do Eurico lá. E aí começamos a botar outros artistas bagienses e convidar. E Paulo Amaral foi um dos primeiros, meu grande querido amigo, que eu tenho uma obra dele linda, com uma dedicatória linda para mim ali também. E aí fomos fazendo esse trabalho com a Zé. Só que tudo eu acho que tem o seu tempo. Sim. Tá? Entra o Maribondi, secretário de Cultura, né, na primeira gestão. 2016. E me convida para trabalhar com ele na cultura. Como ele convidou, ele escolheu a Heloísa Beckmann, eu, o Gilmar e o Flavinho Dutra pro IMBA. IMBA, Galeria, Bibliotecas e Cultura. Exatamente. Então, eu digo, será que eu vou dar conta de biblioteca? Porque eu sou das artes visuais, mas eu me apaixonei
me apaixonei pelo trabalho. Sim. E tenho certeza que fiz um trabalho maravilhoso. Eu acho que é do teu tempo, aquela do livro na janela, eu acho que já é na tua gestão, né? Foi criado na minha gestão. Como é que era o nome? A Janelas do Conhecimento. Janelas do Conhecimento. Porque todos os trabalhos que eu fiz lá, eu consegui formar uma equipe muito enxuta e muito bacana. Sim. Então, todos os trabalhos que eu fazia com todos juntos. E aí, esse dos livros, a gente começou colocando os livros no banco da praça e ficava cuidando dali da biblioteca, e em seguida os livros, eu digo, vamos trazer para, imagina aquelas janelas grandes e tal, e vamos botar um nome. Quem deu o nome foi a Jane, que trabalha até hoje na biblioteca. Uhum. E eu adoro dividir, e eu adoro passar adiante, e eu adoro dizer o que eu faço, o que os outros fazem, eu digo. A mesma coisa agora aconteceu quando eu estava na Casa de Cultura, que eu consegui fazer um trabalho bem bacana também, criando, aumentando ou mais que duplicando a Galeria de Arte Norma Vasconcelos. Sim. Criada pela Heloísa Beckman lá. E sim, cresceu, verdade, realmente tem muito. O acervo permanente, né? Tinham 40 e poucas obras, agora tem 100, e quando eu saí deixei com 100 e... Sim, 19, quase triplicou o acervo. Porque aí eu comecei a solicitar dos artistas, né? Porque ela tinha pego, a Heloísa, o que ela tinha encontrado de obras na prefeitura, conseguido colocar moldura e tal, e fez. E eu fui aumentando, porque aquilo lá eu digo, bom. E o memorial do Grupo dos Quatro, dentro do cofre. Do cofre da Casa de Cultura. Que foi ideia do Luiz Miguel. O Luiz Miguel... Também Luiz Miguel deu boas dicas, muito obrigado. O Luiz Miguel, estudante de arquitetura, e eu tinha essa ideia de fazer um memorial para o Grupo dos Quatro há muito tempo, mas eu imaginava no clube comercial, eu tinha na minha cabeça no clube comercial. Sim. Aquilo era na minha cabeça no clube comercial uma coisa grande, porque merecedores, tem gente que vem de outros lugares e quer ver a obra dos Grupo dos Quatro. Eu vi a exposição no Iberê Camargo, né? Eram 3 andares de exposição, gigante, né? Uma espetacular. Né? Tem o catálogo ali, baseado naquele catálogo, e que o outro bagiense, né, o Emílio Calil, que fez aquele, que está lá à frente da Iberê, da Fundação Iberê, que fez essa grandiosa exposição. E eu tinha na minha cabeça que tinha que ter um espaço. E o Luiz Miguel veio com a ideia, e por que não o cofre? Aí o cofre tinha um armário imenso, assim, que deixava ele muito menor. Só para a gente esclarecer, porque ali no prédio era um banco, então tem um cofre. A Câmara de Vereadores também tem um cofre, né? Porque também foi um banco. Onde guardar as joias mais preciosas da cidade? Um cofre, né? Um cofre. É apropriado, né? Ficou tudo a ver, né? Sim. Fizemos o lançamento. São originais? São os originais lá? São originais. Sabe quantos tinham na galeria? 2. Imagina. Sabe quantos tem agora? 24. Eu deixei 24. Sim. Né? Que eu entrei em contato com os netos do Scliar, através de uma amiga, que é irmã do Scliar, e ela me botou em contato com ele, que toma conta das obras dele e tal, e me mandou não só obras dele, como do Bianchetti, quantidade. Então, o que se fez? Consegui dinheiro para colocar as molduras nas obras. O Luiz Miguel fez o projeto, nós pintamos, colocamos a iluminação mais ou menos adequada, precisaríamos mais dinheiro, mas foi o que deu, e fizemos esse espaço lá, merecidamente, com o que tínhamos, né? Para quem tinha 2 trabalhos, um do Danúbio e um do Glauco? do Glauco,
grande, que agora parece que voltou para a prefeitura, sem entender, mas as coisas mudam. Sim. E por mais que tu documente, as coisas tomam outros rumos. Quando tem política, tem coisas que às vezes a gente não consegue explicar, né? Não, não consegue. Bom, conclui. Não. E uma obra que estava no Clube Comercial e que eu fiquei, eu e Luiz Miguel, 4 meses tirando traças, bichos, o que imaginava. Tinha aquelas caminho, aquelas coisinhas, aqueles bichinhos, e secando e, da umidade. E aí emolduramos um bianquete maravilhoso, uma estilogravura fantástica, enorme, que estava por aí. São os que eu acho mais legal. As estilogravuras do Bianchetti e o Glauco colorido, né? Pop art, carnavalesco, assim. Eu acho fascinante. Bom, falamos da Pinacoteca da Norma, falamos da biblioteca. Pô, a Pinacoteca da Norma tem um pouco a ver com o CDE, né? Bom, o CDE, Odessa Macedo, tinha sido desativado. Sim. Né? E aí eu estava no Palacete Pedro Osório, por lá eu andei também, tomando conta da galeria de arte lá embaixo e do Palacete, onde a gente criou aqueles totens. Eu, o Nilinho Romero, conversamos com um senhorzinho que morou no Palacete, junto com o Pedro Osório. Ele era sobrinho neto da esposa, da Faustina. E ele morou, ele tinha 12 anos. Faustina Contreras, né? Isso. E ele tinha 12 anos lá, e ele andou conosco, nos contando cada lugar, o que acontecia, o que era, o que não era, nos contou. E o Nilinho fez uma maravilha de texto sobre o que ele falou. E aí dividimos por peças, por ambientes, e colocamos a Ana Carla e o Mário Mena em totens que estão lá dizendo exatamente o que era em cada lugar do Palacete. E aí ia também na sala onde aconteceu o início da assinatura da Revolução de 23. De 23, ali naquela sala, nós íamos colocar as fotografias e tal. E aí houve mudanças, veio Secretaria de Turismo para lá, eu saí. Sim. E aí me chamaram para a Casa de Cultura para voltar, para reativar o CDE Odessa Macedo. Que eu fui encontrar coisas do CDE Odessa Macedo do Parque do Gaúcho, em vários lugares, em tudo que era lugar, menos no lugar onde era para estar. Onde era para estar. Sim. E aí, com o CDE Odessa Macedo, ficamos ao lado da galeria e praticamente o CDE tomou conta da galeria e foram criando-se oficinas de arte com pessoas maravilhosas da comunidade, porque não tínhamos como contratar ninguém. Sim. Que gratuitamente deram oficinas, como a Márcia Durumelo, eu não vou dizer o nome porque eu vou esquecer. Daqui a pouco vai esquecer alguém. Alguém, não é? E a Gladys Deble, enfim, a esposa do Chico Botelho, a Laura, enfim, pessoas incríveis, assim, que deram oficinas gratuitamente no CDE e fizemos aquilo voltar a funcionar a todo vapor. E as aulas de música, violão, com professores do IMBA. Uhum. Então, movimentamos aquela parte de cima que era abandonada, da Casa de Cultura, e aquilo se transformou num espaço lindo como é hoje. Sim. Que eu não fui lá de novo, mas espero que continue igual. Que legal. Olha, muito trabalho nessa tua última década, né? Muito, bastante. Nossa, bastante. Muito trabalho. E assim, eu vou te dizer, a biblioteca foi dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. E até de uma forma inesperada, né? Mas, exatamente. Né? A biblioteca e na Casa de Cultura, o Memorial e a CDE,
a Galeria Norma Vasconcelos ter conseguido fazer. E cada exposição feita, mais uma criação do Luiz Miguel, cada exposição feita com um catálogo da exposição, feito assim por miséria de dinheiro, que ele mesmo diagramava, ele mesmo fazia, ia na Plancópias e fazia, mas todos com catálogo. E tem um catálogo com todas as obras que tinha até então na Galeria Norma Vasconcelos, que agora teria que ser aumentado, porque entraram muito mais obras. Sim. Teria que ter um adendo, né, nesse catálogo. Sim, ou rodar muito, né, para tudo, para poder expor tudo. Exato. E assim, do memorial ficou o catálogo por fazer, com os textos prontos, e ficou faltando só a apresentação do Chico Botelho. Tem o texto do Zeca Brito, tem o texto da Heloísa Beck, sobre cada um dos artistas, né? E temos todos os textos, ficou faltando a apresentação do Chico, para a gente terminar de fazer o catálogo, que ainda vamos fazer. Sim. Lúcia, muita história, incrível. Eu queria que tu me falasse desses dias atuais aqui, e do trabalho ali junto com a Cláudia, na casa da dona Delfina. Bom, eu fui candidata a vereadora. Sim. Tá? Porque eu não podia dizer não para o Mário Mena e para a Ana Carla, que foram duas pessoas incríveis comigo durante todo o tempo que eu tive trabalhando na prefeitura. Sim. Se não fosse por eles, muitas vezes tinham me tirado de lá. Eles me deram liberdade incrível de trabalhar, por isso eu pude fazer tanta coisa. Sim. Foram sensacionais. Então, quando me convidaram, eu já tinha sido convidada nas outras eleições pela Sônia Leite para ser candidata pelo partido dela. Não, eu não O Gomes e o Gomes dela são aparentados? Não. Só coincidência. E elas não éramos do mesmo partido. Eu era do partido do prefeito, era de outro partido. Eu achei que não ficava bem e não tive coragem. Não tive coragem. E dessa vez eu não tive como dizer não. Só que eu sou filha do Camilo Gomes, político. Eu achei que também poderia ser política. Não posso. Não gostei. Não queria desistir no meio eu queria desistir. Sim. Eu via coisas que eu não gostava. E eu queria desistir. Só que se eu desistisse, tinham que tirar dois homens do meu partido. Pela proporcionalidade. Aí eu não tive coragem de tomar essa atitude, porque... Estou quicando no microfone. Não tive coragem porque eu não ia fazer isso para duas pessoas que queriam ser vereadores, não é? Então, levei até o final, mas vi que... Sem convicção nenhuma. Nenhuma. Eu não quero ser vereadora, eu não quero ser, nunca vou querer ser, entendeu? Sim. Agora, hoje mesmo recebi uma mensagem do partido lá de Porto Alegre, que não, eu não quero ser. Tenho convicção. A minha bandeira é a arte e a cultura, mais nenhuma. Sim. Não é mais nenhuma. Não, mas eu te perguntei da Cláudia Guidu. Bom. Aí, terminadas as eleições, eu digo, eu vou me dedicar para os meus netos, vou me embora para Santa Catarina. E a minha neta tinha que fazer cirurgia nos olhos, e eu me toquei para Santa Catarina e achei que era de Malicuia, porque já tinha morado lá. Ia. Bom, fiquei 6 meses lá, mas aí meu filho se separou, acabou se separando, minhas netas voltaram para São Paulo. Para São Paulo não dá. O que eu vou fazer aqui, né? Sim. Voltei para Bagé. Digo, bom, vou ver no que dá. Quando eu chego aqui, passou
2, 3 dias, me telefona Cláudia Guidu, vamos tomar um cafezinho? Eu digo, Cláudia, me dá mais um dia para eu dar uma descansada, arrumar minha casa, que está uma loucura, minhas malas assim, antes, ela disse, não, eu estou te fazendo um convite, tenho um assunto para conversar contigo, eu vou te buscar e tu és minha convidada. É uma convocação. Então, me convidou para trabalhar com ela lá, no sobrado, né? Catalogando, selecionando e vendendo. Sabe que um tempo atrás eu tive no Arquivo Público, conversei com o professor Cláudio, acho que já faz isso com 1 ano ou 2, e elas tinham acabado de deixar lá, eram muitas fotografias, e aí era um traje completo da guerra, né, do doutor, com capacete, com tudo, que tá numa caixa de vidro lá, tá exposta. Sim. E tinha um carrinho de bebê que eu acho que foi delas, né? Aqueles carrinhos de cinema, assim, né? Sim, é uma cópia da Rainha Elizabeth. E aí eu e o professor conversando, e a gente, olha, eu acho que essa casa periga o Castelo de Pedras Altas ter menos coisa valiosa do que ali, né? Porque é incrível, né? O Museu do Diogo tem menos. Né? Tem. É inacreditável. Tem menos. Agora já muita coisa já saiu. Sim. Muita coisa. Porque eles primeiro deram prioridade aos familiares que quisessem, quem quis comprou pelo preço, que assim, ela fotografa um livro, tem um livro de 1.500 e pouco. Certo. Fotografa, entra, vai lá, vê o preço em euro, ou seja lá na moeda que for, bota muito mais abaixo, porque são valiosíssimos, né? E faz a venda, né? Tá lá a venda. Então o Martins Livreiro fez uma oferta por todos os livros, que são 15 mil livros, que ela, em 2 bíblias, mais poucos livros, não sei o que lá, ela já vendeu o valor que ele ofereceu. Ela disse, eu estou vendo, boto... Sim, não preciso ter pressa também para vender. Boto como lenha no fogo e não gasto dinheiro em lenha, porque para botar dinheiro fora, assim, sim, né? E, enfim, então estamos lá, mexendo, estou aprimorando meu francês, porque os livros, a grande maioria é em francês. Porque o doutor Albert, ele era belga, ele não era francês, né? Ele era francês, mas ela tem um avô francês e um avô belga. Ah, tá. Tá? Que vieram para o Brasil para a construção da Estrada de Ferro. Por isso a Vila Belga é em Santa Maria, eles foram direto a Santa Maria. A Cláudia muitas coisas está separando para levar lá para a Vila Belga, que eles estão construindo um museu lá, refazendo, existia já. Sim. Estão refazendo um museu, tem coisas incríveis. Sim, eu frequentei aquela casa porque eu fui colega de escola do Pedro, filho da Suzy. E a gente ia pra lá tocar piano. E aí tem uma sala anexa que é, sei lá, tudo é do Japão, com roupa samurai. Eu ficava maluco olhando aquilo, cara, Os samurais foram... O que é essa tua casa? Nós cara, o que é isso? Os samurais foram vendidos, vão para Minas Gerais. Que era roupa completa. Estão lá ainda, estão lá. Quem quiser conhecer, pode ir lá conhecer ainda. Sim, nossa, a gente conhece um monte de gente ali na TV mesmo. Ai, nossa, eu tenho um sonho de entrar nessa casa. Pode entrar, pode entrar. Segundas e quartas-feiras, das 10 às 4 da tarde, eu e a Cláudia estamos lá. E para quem quiser comprar, agendar outros horários, a gente agenda também. Ah, que legal. Né? Porque muita coisa já saiu, muita coisa já foi vendida, mas ainda tem muita coisa linda, muita coisa linda. Sim. Arte, móveis, de tudo. Tudo, tapetes, lustres, quadros maravilhosos. Os quadros nem todos estão avaliados ainda. A Suzana que está fazendo como é que eu vou te dizer?
ela que está vendo pelas assinaturas, vendo o valor exato dos Pesquisando e avaliando. Avaliando os quadros, ela está fazendo. A não ser que, claro, uma pessoa se interessa por aquele quadro, a gente vai avaliar na hora. Hoje a internet facilita a vida da gente, né? E a gente entra direto na Sotheby's, entra direto em todas as casas de leilões importantes do mundo e tem lá todos os artistas, tem catálogo de todas as obras praticamente, tem lá o catálogo do dia que foi comprado. Nós achamos, inclusive, certidão de nascimento do piano de cauda que tem lá, Sim. porque tem o dia que ele entrou na loja em Paris e o dia que ele foi comprado pelo Monsieur Vautier Guidou. Assim. Que legal. E está lá. Incrível. É um piano de cauda de sala, né? Isso. Não é de recital, vamos dizer. Mas foi usado, eu me lembro que era uma operação para descer aquele piano naquela escada, que é aquela escada que faz assim, né? Eram umas 15 pessoas para descer aquele piano. Bom, Lúcia, bom, eu vou encerrar aqui o nosso papo, muito legal. Ai, coisa boa. Fascinante a tua trajetória, muito trabalho e legado, tem legado, tu sabe? Que bom, que coisa boa. E assim, ó, eu digo assim, que o maior legado que eu deixo são 2 filhos, que são 2 grandes seres humanos, como meu pai e minha mãe foram, 2 grandes seres humanos, que com toda essa trajetória que a gente teve de vida, meu pai, médico, recém-formado, veio para Bagé porque o padrasto estava doente e assim ele ficou. Minha mãe, filha de um grande fazendeiro e dono da maior loja de joias de Bagé, que era a Casa Grilo, jamais subiu a cabeça deles nada. O que vinha na mesa, a gente tinha que comer, era aquilo que tinha e pronto. Não tinha frescura, não tinha nada, eram pessoas muito simples. E como meu pai convivia muito com a comunidade inteira, ele era um médico comunitário, ele tinha em cada, não se chamavam bairros, se chamavam vilas, em cada vila ele tinha uma pecinha onde ele levava amostra grátis, ele tinha uma mesa ginecológica que ele fazia exame, ele tinha... a gente ficou sabendo coisas dele depois que ele faleceu, incríveis, por pessoas incríveis que a gente jamais imaginava, que ele cuidava, que ele pagava o tratamento das pessoas para irem para Porto Alegre, e nós não sabíamos de nada, não sabíamos. Sim. Essa era a vida dele. Então esse legado ele nos deixou e eu fico feliz em ter passado adiante e agora pretendo passar para os meus netos. Muito legal, Lúcia, parabéns pela tua trajetória, pelo teu trabalho e muito obrigado por ter conversado conosco. Imagina, obrigada a vocês, obrigada TV Câmara, obrigada a este querido que me acompanha há quanto tempo, não é? Então, onde eu vou, ele vai atrás. Outro querido. Vinícius, muito, muito, muito obrigada, gratidão a todos e fiquem com Deus. E a gente, tudo que a gente puder passar adiante, a gente tem que passar. A vida não passa impune para ninguém. Não é só de momentos maravilhosos que se vive momentos horríveis também, e a gente tem que enfrentá-los. Mas passar adiante o que a gente tem de bom. Sabe as palavras. Obrigado, Lúcia. Este foi o Guardados da Memória. Conversei aqui com a Lúcia Grilo Gomes. Fica ligado aqui na nossa programação e também segue acompanhando aí as nossas redes sociais. Muito obrigado e até mais.